Quarta-feira de notícias importantes no mercado e esse papo de que Rafael Veiga do Palmeiras está sendo vendido para o Wolverhampton e que Pedrinho, hoje no Atlético, será seu substituto. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essas histórias e fala também sobre Vitor Pereira, que resolveu revolucionar e cogita barrar 6 titulares para o confronto contra o Fluminense. No vídeo ainda falo sobre o futuro de Fausto Vera do Corinthians e Luan do São Paulo, tudo sobre Ângelo, Marinho, Vitor Cuesta, entre outras novidades. Tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, com quase 1.300.000 pessoas inscritas. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão vermelho de inscreva-se, notifica, ative todas as notificações e deixe like para não perder tudo sobre o seu time do coração. Combinado? Bora contar que esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, um site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. E nessa quarta-feira o Campeonato Carioca pega fogo. Partidas decisivas, tem Botafogo e Portuguesa, a vitória do Botafogo paga R$ 1,33. Tem também Flamengo e Fluminense. Vitória do Fla paga 2,61, o empate paga 3,25 e a vitória do Fluminense 2,63. No mesmo horário, às 21h10, Boa Vista e Volta Redonda, uma vitória do Volta Redonda pode deixar o Botafogo de fora da competição. Para completar às 9h30, Libertadores da América, Milionários e Atlético Mineiro, o Galo fora de casa, em caso de vitória, tá pagando R$ 2,92. Para brincar na aposta ganha super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone no celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Bora se divertir comigo na aposta ganha. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Ângelo, o atacante do Santos, que nos últimos dias foi alvo de todas as especulações. Falta pouco para ele se mudar para o Flamengo. E tinha muita gente cravando que o Ângelo era um empecilho. Ele não gostaria de se mudar para o Flamengo porque tinha a intenção de jogar na Europa. O próprio Ângelo precisou vir a público para desmentir essa história. Está super animado com a chance de se mudar para o Flamengo assim que houver um acordo entre os clubes. O Ângelo se mudará para o Rio de Janeiro, contrato inclusive dos mais longos. Ele vai ganhar no Flamengo muito mais do que tem direito no Santos. Bora contar sobre Arboleda, o zagueiro do São Paulo, voltou a treinar com o elenco e pode, no melhor dos mundos, ser uma alternativa para o Rogério Ceni no confronto da próxima segunda-feira. São Paulo recebe no Allianz Parque o Água Santa, jogo único. Vencedor passa para as semifinais. Quero contar ainda que o Cruzeiro imagina que os ingressos para o jogo contra o América, no fim de semana, partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, se esgotem nessa quarta ou no máximo quinta-feira. O detalhe é que o início da venda para todo o público aconteceu apenas no início da tarde dessa quarta e a procura é gigante. Para completar, a Mancha Verde soltou mais uma nota de repúdio à presidente Leila Pereira. Agora nada relacionado a contratações, há uma irritação gigante pelo fato de a Leila ter liberado o Allianz Parque para receber o jogo do São Paulo na próxima segunda-feira. Entre os motivos alegados pela Mancha está o fato de todo o arredor do estádio ser composto de palmeirenses, comerciantes, enfim, além dos sócios que vão ter dificuldades na segunda-feira. Para fechar o giro de notícias, contar que o Vasco da Gama informou que o volante De Luca vai precisar passar por uma cirurgia. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e não deve mais jogar na temporada. Bora falar sobre Rafael Veiga no Wolverhampton. A grande bomba da quarta-feira foi divulgada pelo Neto em seu programa na TV Bandeirantes. O craque Neto cravou que o Veiga jogará no Wolverhampton no fim da atual temporada. E por final da atual temporada, entenda-se, final da temporada europeia. O jogador do Palmeiras, de 27 anos de idade, se mudaria para o futebol inglês assim que o campeonato inglês terminar, por volta de maio, junho, no máximo julho, ele estaria fora do Verdão. Cifras não foram reveladas. Antes de gravar o vídeo, fui consultar uma fonte minha. Essa fonte no Palmeiras afirmou que não existem negociações avançadas, embora também não tenha descartado que o Wolverhampton tem interesse no atleta. Só queria trazer uma informação importante. O mesmo Neto, na semana passada, cravou um dia antes da convocação para a seleção brasileira que o Rafael Veiga estaria na lista do Ramon Menezes. Então, se é uma pessoa próxima do atleta passando informações para o Neto, a primeira já se confirmou. Essa do Rafael Veiga a gente vai precisar esperar mais um pouquinho de tempo para ter a convicção. Veiga que tem papel fundamental no Palmeiras, especialmente depois das saídas do Danilo e também do Scarpa. Esse trio já formou um meio-campo extremamente vitorioso. Danilo e Scarpa foram para o Nottingham Forest. O futebol inglês de olho nos atletas alviverdes. A atual temporada do Veiga, 11 jogos, 5 gols e 5 assistências, ou seja, ele tem 10 participações em gol em 11 partidas. Titular absoluto há 3 temporadas, a última delas, a melhor de todas, 48 jogos, 21 gols e 7 assistências.
faria enorme falta, ou não? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Vocês lembram que eu contei para vocês na semana passada que o Palmeiras tem interesse em Pedrinho, certo? O Neto também nessa quarta-feira assegurou que o Pedrinho será o substituto do Rafael Veiga no Verdão. Ele acrescentou inclusive números de negociações que existem no momento. Pedrinho é o ex-atleta do Corinthians, que pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado até metade do ano para o Atlético Mineiro. O Galo não tem conseguido avançar nas tratativas para a extensão do vínculo junto ao Shakhtar. O Atlético fez uma oferta de prorrogação do contrato por empréstimo, o Shakhtar diz que não, que só aceita vendê-lo. E a pedida é de 20 milhões de euros porque o Lille da França já demonstrou a intenção de pagar essa grana de forma parcelada. O time francês parece hoje inclusive o favorito para ficar com o atleta. Foi nesse contexto que o empresário Juliano Bertolucci sugeriu ao Palmeiras o nome do Pedrinho. Essa sugestão aconteceu na virada do ano e o assunto foi sendo amadurecido nas últimas semanas depois da aprovação do Abel Ferreira. De acordo com o Neto, a proposta do Palmeiras ao Shakhtar para a compra do Pedrinho é de 10 milhões de euros e mais o repasse do atleta Kevin, atacante que fez enorme sucesso durante a Copa São Paulo de Juniores. O Palmeiras foi campeão e teve o Kevin como grande craque, 6 partidas, 4 gols e 5 assistências. Você vai lembrar que em janeiro, o Shakhtar demonstrou interesse na contratação do Kevin, chegou a oferecer 5 milhões de euros, proposta recusada, depois subiu a oferta para 10 milhões de euros e o Palmeiras novamente disse não. É por isso, nesse contexto, que o Palmeiras teria sugerido 10 milhões de euros em dinheiro e mais o repasse do atleta, ou seja, 10 milhões de euros a mais, o pacote de 20 milhões para contratar o Pedrinho em definitivo. O Palmeiras não confirma as tratativas, admite que de fato o Pedrinho foi oferecido, que é o nome sendo especulado, mas assegura que não existe negócio fechado. Acho difícil também que o Palmeiras confirmasse, até porque o Pedrinho tem partida super importante pelo Atlético contra o Milionários nessa noite. Na semana que vem, o Atlético, contando com o Pedrinho como titular, também joga, decidindo a classificação para a próxima fase da Libertadores. Não é hora de tratar sobre o assunto. Bora falar agora sobre Vitor Cuesta, que tomou sua decisão. O zagueiro, que pertence ao Internacional e estava emprestado ao Botafogo, foi alvo de uma proposta muito boa do Bahia. O Bahia ofereceu 2,5 milhões de reais para comprá-lo do Internacional e 800 mil reais de salário. Cuesta ficou propenso a aceitar até que o Botafogo cobriu a oferta. Também bancou os 2,5 milhões de reais ao Internacional e os 800 mil reais de salário para que o Cuesta ficasse. E nessa quarta-feira, o zagueiro argentino tomou sua decisão, vai permanecer no Botafogo, rejeitando a possibilidade de se mudar para o Bahia. Ótima notícia para o torcedor do Botafogo, o Cuesta tem muito potencial e bastante experiência para transmitir para os outros atletas. Já o Bahia, sem acordo com o Cuesta, espera nas próximas horas fechar a contratação no Marinho. Negócio que pode ir até em 8 milhões de reais é quanto o Flamengo pede para a liberação imediata do jogador. Vale a lembrança de que o Flamengo havia contratado o Marinho por 7 milhões de reais, saindo por baixo e com lucro. Se o Flamengo conseguir concretizar esse negócio, vai estar fazendo um ótimo acordo. Falta o sim do jogador, o Marinho está sendo convencido de que se mudar para a Bahia, onde ele costuma passar férias, onde ele já fez sucesso com a camisa do rival Vitória, poderia ser uma opção importante nesse momento da carreira. Você sabia que o Cruzeiro é dono da quarta menor folha salarial entre os 20 clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro de 2023? É óbvio que até o início do Brasileirão restam cerca de 5 semanas, isso pode sofrer pequenas mudanças, mas hoje o Cruzeiro só tem uma folha salarial superior, a de Curitiba, América e Goiás. E olha que o Coxa tem feito uma série de investimentos e pode acabar por ultrapassar o Cruzeiro em um futuro não muito distante. Até o Cuiabá, o menos tradicional entre todos os clubes que integram a primeira divisão, tem hoje custo maior com atletas e comissão técnica do que a Raposa. Isso se deve a uma política bem austera, pés no chão do Ronaldo Fenômeno, salários são baixos para quase todos os jogadores. Vou citar 2 exemplos. Eduardo Brock, um dos mais antigos no elenco, era capitão do time, havia estado em 2 temporadas na Série B, ganhava só 100 mil reais por mês. Foi por isso que ele acabou se mudando para o Cerro Porteño, onde foi ganhar 3 vezes mais. O Alisson, que é desejado por Palmeiras, Vasco, Botafogo e Internacional, ganha hoje 90 mil reais mensais no Cruzeiro e gostaria de ter um aumento, até porque ele já tem propostas em mãos para ganhar entre 200 e 300 mil. Grande detalhe é que o Ronaldo alega não ser capaz de fazer um investimento maior, ele acha que a conta não fecha. Recentemente, inclusive, ele aceitou repassar 20% das ações do Cruzeiro para o Pedrinho BH em troca de 100 milhões de reais, para que possa capitalizar e utilizar essa grana para pagamentos de dívidas e melhorias internas. Não espere por grandes esforços, o Cruzeiro contratará jogadores, mas nenhuma grande estrela.
Quero falar agora sobre Vitor Pereira, que ao que parece resolveu revolucionar o Flamengo para o jogo contra o Fluminense. Formação do Vene Casagrande dá conta de que o Flamengo pode entrar em campo nessa noite com o seguinte time: Matheus Cunha no gol, Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira, 3 zagueiros, Mateuzinho, Igor Jesus, Gerson e Cebolinha de ala esquerda, Matheus França, Arrascaeta e Gabigol. Seriam 6 alterações por opção do Vitor Pereira em relação ao time que perdeu para o Vasco da Gama no último fim de semana. O VP estaria barrando o goleiro Santos, o lateral direito Varela, o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Ayrton Lucas, o meio-campista Arturo Vidal, além do meio-atacante Everton Ribeiro. Já rolou nessa quarta-feira, dia do jogo contra o Fluminense, uma espécie de vídeo. A primeira atividade do dia foi do Vitor Pereira apresentando para os atletas imagens do jogo contra o Fluminense e como é que ele entende que o time vai se comportar, e foi aí que os atletas tiveram contato com essa escalação que ainda não havia sido treinada. E aí a consequência há uma mudança muito grande na escalação. Você abre mão de jogadores importantes e coloca alguns que pouca gente confia, como o Igor Jesus. É até bom jogador, mas ele ainda não tem moral, ainda não tem estofo para um jogo importante como esse contra o Fluminense. O VP coloca o dele mais na reta do que nunca. Em caso de vitória, certamente vai ser elogiado. Em caso de derrota, o Vitor Pereira certamente será muito criticado. Não vou ficar surpreso que, diante de uma atuação péssima e mais uma derrota, o VP possa cair antes mesmo do fim do Campeonato Carioca. Para fechar sobre o Flamengo, queria contar que o rubro-negro decidiu rescindir o contrato com a Luvix, que é uma empresa que exibia sua marca no meião do clube, tudo por causa da inadimplência. Eles já haviam fechado em fevereiro do ano passado um acordo de 6 milhões de reais, pagos em 16 parcelas. O contrato se encerraria na metade do ano. A empresa atrasou 3 parcelas, cerca de 1 milhão de reais, e o Flamengo decidiu por não mais exibir a marca no seu meião. Quero fechar o vídeo te atualizando sobre o futuro de Fausto Vera, volante do Corinthians, e Luan, volante do São Paulo. Atletas que têm sido cobiçados especialmente pelo Flamengo. Há um interesse comum do Flamengo nos dois jogadores. A indicação do Fausto ao Flamengo partiu do Vitor Pereira. Foi o VP quem fez força para a contratação do Fausto no Corinthians. Ele entende que o jogador argentino seria a peça primordial, essencial para a substituição do João Gomes. Resta saber se o VP terá vida longa no Flamengo. Caso contrário, se ele for demitido, qualquer negociação com o Corinthians pelo Fausto Vera estaria encerrada, até porque o Corinthians já demonstrou que não tem nenhuma intenção em negociar justamente com o rival a pedido do Vitor Pereira. Você sabe o quanto o pessoal do Corinthians odeia o treinador português. Acho que a chance desse negócio avançar é mínima, para não dizer zero, a menos que o Flamengo apareça com uma oferta muito, mas muito acima dos 4,5 milhões de dólares que o Corinthians desembolsou para tirá-lo do futebol argentino. Sobre o futuro do Luan, é algo que causa muitas dúvidas, até porque o Luan tem se recusado a renovar o contrato com o São Paulo. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. O tricolor assegura que não tem ofertas oficiais. O mais natural é que os clubes que desejam contar com o Luan estejam negociando nesse momento a assinatura de um pré-contrato. A partir de 1º de julho ele já pode assinar esse pré-contrato para se mudar de graça para esse time a partir de 1º de janeiro. Qual tem sido a estratégia de times em situações como essa? Eles chegam a um acordo com o atleta, um pré-contrato, e depois tentam negociar com o clube que é dono dos direitos econômicos a liberação de forma imediata mediante uma compensação financeira pequena. Vasco, Flamengo e Palmeiras aparecem como possibilidades para o Luan, que não esconde ter carinho pelo São Paulo, que não esconde ser grato especialmente ao torcedor. Ele é um dos poucos atletas da base que é defendido pelo torcedor, mas o Luan está incomodado em renovar o contrato por não confiar nos planos do Rogério Ceni em relação a ele. O Rogério, que até tem utilizado com mais frequência o Luan, mas que na temporada passada bateu demais no volante por causa da condição física e que sempre que pode dá alguma estocada no atleta. E você, o que pensa a respeito da possibilidade do Luan? Seria um bom reforço para o seu time no coração? Use o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Um último recado antes de acabar: não faremos a live às 7 da noite, como habitual, até por causa de todos os jogos. A gente entra no ar com o programa do Nicola por volta das 11 da noite. Espero todo mundo. Abraço, tchau!